Quero cumprimentar a cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém. A você que está sintonizado conosco através da Ilustrada FM, que transmite de Umuarama para cerca de 200 municípios, 300 quilômetros de diâmetro, um alcance de 300 quilômetros, que atinge boa parte do Paraná e boa parte do Mato Grosso do Sul. Queremos também cumprimentá-lo com a graça e a paz de nosso Senhor. E você que está plugado conosco na internet, que receba também a mesma saudação e o mesmo desejo no meu coração, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Abra suas Bíblias, vamos ler 3 textos. Primeiro em Salmos, depois vamos ler em Deuteronômio. Salmos abrindo lá no meio da Bíblia, Salmo 109. 109, vamos ler apenas os versículos 17, 18 e 19. Hoje nós vamos começar a falar sobre bênçãos e maldições. Irmãos, este estudo vai mudar a sua vida. Amém? Assim como o poder da palavra está ligado, bênçãos e maldições é uma sequência, está ligado ao poder da palavra. Você vai ver isso com os exemplos práticos. Porque nesse estudo de bênçãos e maldições eu vou falar muito sobre coisas práticas. E desde já eu gostaria que você, que pegou o boletim ou trouxe a sua agenda, você ficasse atento e aquilo que o Senhor for mostrando para você, você faça a anotação, você lembre. Quando você lembrar, melhor dizendo, você anote. Anote aquilo que aconteceu com você, para que depois nós possamos orar e ser quebrado este mal. Salmo 109, versículo 17 a 19, diz assim a palavra do Senhor: visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como de um vestido, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como o vestido com que ele se cobre, e como o cinto com que anda sempre cingido. Só o primeiro versículo. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Cuidado com essa escritura. É Deus falando através do salmista Davi. Agora vá no 5º livro da Bíblia, lá no início, do Velho Testamento também, o livro de Deuteronômio, capítulo 11, nós vamos ler 3 versículos, e no capítulo 30, um versículo. Capítulo 11, Deus falando sobre a bênção e maldição. Deus está falando, a partir do versículo 26, sobre bênção e maldição. Eu quero ler apenas 3 versículos e o último até a metade. Diz assim a Escritura, Deuteronômio 11, 26 em diante. Deus falando: vede que hoje te ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus. Até aqui. Veja, Deus está dizendo: hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção depende da obediência, e a maldição está ligada à desobediência. Desobediência é o quê? A palavra de Deus. Agora, vai um pouco adiante, capítulo 30, esse versículo nós já lemos, já até meditamos um pouquinho nele, mas nós vamos voltar nele com este enfoque. Capítulo 30 de Deuteronômio,
o versículo 19. Deus falando, ele diz assim através do seu servo Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Deus fala: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Vou repetir: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus dá um conselho: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Quero que você preste atenção nesta palavra: tu e a tua descendência. Vamos orar ao Pai. Pai querido, nós estamos diante da tua presença. Nesta hora, Pai, queremos meditar sobre este importante ensino da tua palavra. Para isso, Senhor, dá-nos a inspiração, dá-nos a unção para esta hora. Abre, Senhor, os ouvidos e os olhos espirituais daqueles que estão me ouvindo, Senhor, seja aqui no templo, seja pelo rádio, pela internet ou através destas gravações. Abre agora, Senhor, um entendimento, faça-os lembrar das palavras erradas que foram faladas contra eles ou que eles falaram contra outrem, ó Deus, para que as maldições sejam quebradas, tiradas, removidas e estabelecidas as bênçãos do Senhor mediante a obediência e a prática da tua palavra. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir que nenhuma perturbação agora ocorra, de nenhuma forma, em nenhum lugar, em nenhuma situação, mas que, Senhor, a mente possa estar concentrada naquilo que vai ser ensinado a partir de agora sobre este importante assunto, Pai. E coloca, Senhor, anjos que são espíritos ministradores, que foram enviados para nos ajudar, que eles estejam agora postos, nos ajudando, aí a todos que estarão ouvindo este ensino. Pai, eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, na última quinta-feira nós terminamos um estudo que ficou um tanto longo, está gravado em DVD e também em CD. E se você não tem esse estudo sobre o tema Há Poder em Suas Palavras, basta ligar aqui para a igreja no horário comercial. Nós temos, o telefone é 44, código de área, e o telefone é 3622-7002 ou 7002, que é um telefone fax exclusivamente para esta função de fitas de gravações. E nós ministramos na última quinta-feira, nós encerramos o estudo sobre o poder que há na palavra que falamos, seja ela a palavra certa ou errada, de bênção ou de maldições. E hoje nós vamos então dar sequência a esse estudo de uma maneira mais profunda e também mais prática. Eu tenho certeza que algumas coisas que acontecem na vida de algumas pessoas vão ficar evidentes e o Senhor vai mostrar e o Senhor vai operar o grande milagre da libertação. Jesus disse, está registrado em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que liberta, irmãos? O conhecimento da verdade. Lembre-se que Jesus Cristo é a verdade. Ele mesmo falou em João capítulo 16, versículo 4, se não me engano, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas ele também falou em João capítulo 17, versículo 17, que a palavra de Deus é a verdade. Ele orando em nosso favor, em favor da igreja, ali nos últimos minutos que ele passou com os discípulos antes de ir para o Getsemane, ele diz, Pai,
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lembre-se que Jesus é o verbo de Deus, não há nenhuma incongruência. Ele é o verbo, portanto ele é a palavra, e a palavra de Deus é a verdade, e ele é também a verdade. E o conhecimento da verdade, o conhecimento prático, não o conhecimento empírico, aquele conhecimento mental apenas, mas o conhecimento prático da verdade é que nos liberta, é que traz a libertação. Por isso essa palavra é muito importante. Porque quando eu ministrei sobre a poder nas palavras, os irmãos lembram que eu lhes disse que tanto os demônios como os anjos pegam a palavra que nós falamos e fazem esta palavra acontecer na nossa vida. Eles se encarregam de dar cumprimento àquilo que nós falamos. Por isso nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, tanto os anjos como os demônios. Por isso a palavra de bênção e a palavra de maldição. Neste capítulo 30, versículo 7, versículo 19, aqui que lemos, Deus diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Eu quero começar falando sobre este assunto. Marilyn Hinkle, ela escreveu um livro, este livro está esgotado, eles devem reeditar. O título é Quebre a Cadeia da Maldição Hereditária, Marilyn Hinkle. Ele foi editado pela Adonep. E eu só vou usar um exemplo. É um bom livro, se você puder depois adquirir para ler, você vai aprender bastante sobre ele. Mas na página 3, ela traz uma informação que é muito cheia de números, então eu vou ler para ficar bem certinho, para que você possa ouvir e entender depois, meditar, quando você for ouvir novamente esta mensagem. Ela diz assim: vou contar-lhes uma história autêntica, verdadeira, de duas famílias norte-americanas. Max Jukes era ateu e se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita em cerca de 560 dos seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, 7 dos quais assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões, e mais da metade das mulheres se prostituiu. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000, dólares do século XIX, ao governo norte-americano. Essa, então, é uma família que estava debaixo de maldição hereditária. Agora ela vai falar sobre uma família que estava debaixo da bênção. Uma família que, desde o princípio, esmerou-se por servir a Deus e obedecer a palavra de Deus. Então ela diz: Jonathan Edwards foi contemporâneo de Max Jukes, ou seja, viveram na mesma época. Jonathan Edwards, irmãos, um adendo apenas, foi um pregador, um grande pregador da palavra de Deus, um homem que Deus usou muito. Jonathan Edwards foi contemporâneo de Max Jukes. Sendo cristão consagrado, deu a Deus o primeiro lugar em sua vida. Casou-se com uma mulher piedosa. Cerca de 1.394 dos seus descendentes foram igualmente investigados. 295 receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência de universidades e 65 foram professores universitários, 3 dos quais
se elegeram senadores dos Estados Unidos da América. 3 foram governadores estaduais e outros ministros enviados às nações estrangeiras como diplomatas. 30 foram juízes, 100 foram advogados. Um deles foi diretor de importante faculdade de direito. 56 foram médicos. 75 foram oficiais na carreira militar. 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como autores de livros destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades. Um foi superintendente do Tesouro norte-americano, vindo um deles a ser vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Nenhum dos descendentes da família Edwards veio a se constituir em qualquer problema para o governo norte-americano. Hoje, diz a palavra, a terra e o céu tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Você entendeu estes números? Deu para perceber a diferença entre bênção e maldições em termos de família, de herança. Quem sabe você vem de uma família que esteja debaixo de maldição, e essas coisas vão ficar claras para você. Por isso que certas coisas estão acontecendo ou não acontecem na sua vida como deveriam acontecer. Irmãos, para que nós possamos entender bem este assunto, é mistério que nós entendamos que nós vivemos num mundo amaldiçoado e ainda, por cima, governado por Satanás. Esta é a razão porque nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. A maldição, irmãos, é uma realidade e ela tem origem no pecado. Vamos olhar para o livro, bem no comecinho, o livro de Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos a queda do homem. E ali, quando Deus vai julgar a situação, as consequências da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, a desobediência à palavra de Deus, Deus tinha dado uma palavra, e eles desobedeceram a palavra de Deus conscientemente. Quando Deus vai julgando aquela situação toda, no capítulo 3, versículo 17 e 18, nós lemos assim: e ao homem disse, ou seja, Deus disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. E ainda acrescento 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó retornarás. Maldita é a terra por tua causa. Por causa do pecado de nossos primeiros pais, Deus amaldiçoou a terra. Agora preste atenção numa coisa. Deus não amaldiçoou o homem. Ele amaldiçoou a terra. E por causa desta maldição, Deus diz, olha, a coisa vai mudar radicalmente. Agora a terra vai produzir o que não produzia, ou seja, as coisas ruins. Vai produzir tudo o que não presta, que é consequência do pecado. E às vezes fico pensando, né? Por que existe pernilongo? A Aedes aegypti. Isso é consequência, irmãos, do pecado. Para que serve isso?
para transmitir doença, males, etc. e tudo mais. Isso é consequência da maldição da terra. Quando Deus criou a terra, Ele abençoou os nossos primeiros pais, abençoou abençoou os animais, abençoou a terra, havia fartura, Ele plantou um jardim, mandou que Adão cuidasse desse jardim, um jardim cortado por 4 rios, que a Bíblia cita, o Tigre, Eufrates, o Gion e o Pison, 4 rios, e ali estava na Mesopotâmia, isto é, entre rios, né, plantado o jardim do Éden, que era a casa do homem. Deus diz que era para o homem trabalhar, lavrar, cuidar daquele jardim, e Adão fazia isso com a maior naturalidade. Adão não se cansava, por quê? Porque ele tinha um corpo perfeito. Por isso que a Bíblia diz que ele viveu 930 anos e depois morreu. Hoje nós não vivemos nem 93, né? A maioria não vive isso. Alguns poucos chegam lá e outros até ultrapassam. Mas Adão tinha capacidade. Agora, por causa do pecado, Deus disse: olha, com o suor do teu rosto comerás do teu pão. E a terra vai produzir tudo que não presta para te prejudicar. Ou seja, a tua vida não vai ser fácil. Irmãos, tudo isso por causa da maldição. Mas o homem não foi amaldiçoado. Foi a terra amaldiçoada. E o governo da terra, que pertencia ao homem, passou para Satanás. Satanás, Jesus diz que ele é o príncipe deste mundo. Ou seja, o governante deste mundo. A Bíblia fala, na primeira carta de João, que o mundo jaz no maligno, nas mãos do maligno, no colo do maligno. É por isso que tanta desgraça acontece no mundo e as pessoas vão culpar a Deus, quando devia culpar o diabo e o pecado, porque é consequência do pecado. Deus não criou assim, é por causa da desobediência. Mas Deus deu uma solução. Deus foi dando a palavra dele e disse: olha, se você voltar e começar a me obedecer e andar segundo a minha palavra, eu vou te abençoar na terra. Ainda que você esteja caído, inclinado ao mal, e nós somos inclinados desde pequenininhos, desde que nascemos, já nascemos egoístas, né? Queremos tudo para nós, e assim vamos desenvolvendo, mesmo bem pequenininhos, e nós temos essa natureza caída, distorcida, pecaminosa, até que Jesus entre em nós e comece a mudar tudo em nós, a nossa natureza inclusive, para nos tornar altruístas e não egoístas. Mas nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque nós vivemos numa terra amaldiçoada, governada por Satanás. Jesus disse que ele era o príncipe deste mundo e que dele nada havia em Jesus, ou seja, nada que Satanás pudesse usar em benefício dele, Satanás, havia em Jesus. Quando Jesus foi preso, ele diz: eis que o príncipe deste mundo se aproxima e nada dele existe em mim. Um dos evangelhos fala isso. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque nós estudamos e aprendemos Provérbios 18, versículo 21, que a morte e a vida, a bênção e a maldição estão no poder das palavras que falamos. Eu quero definir para a igreja, para você que está conosco, 4 termos para que você entenda bem. Quero fazer bem didático isto. Primeiro, quero definir o que é maldição. Maldição, já que nós estamos falando de bênçãos e maldições. Maldição. O que é maldição? Preste atenção. Maldição é a autorização dada aos demônios por alguém que exerce autoridade sobre outrem. Vou repetir. Maldição é a autorização dada aos demônios por alguém que exerce autoridade sobre outra pessoa, e aí continua a definição,
para causar danos à vida daquele que foi amaldiçoado. Então, veja bem, é uma autorização dada por alguém que tem autoridade sobre aquela vida, dada aos demônios, para que aquela vida que foi amaldiçoada sofra os danos que o demônio vai causar na vida dele. Então, maldição é uma autorização dada aos demônios para atormentar, para causar dano à pessoa amaldiçoada, e essa autorização precisa ser dada por alguém que tenha autoridade sobre aquela pessoa que está sendo amaldiçoada. Outro termo, para você entender: opressão. Opressão. Opressão é a presença de demônios em determinado ambiente, tornando aquele ambiente pesado, carregado. Então, é a presença de demônios num determinado ambiente, tornando aquele ambiente pesado, carregado. Por exemplo, se você for num centro de terreiro, você, e alguns aqui já foram, né, que estão me ouvindo e os que estão aqui, você sente opressão lá dentro, você sente uma coisa pesada, alguma coisa, um ambiente difícil, carregado, oprimido. Enquanto você vem aqui na igreja, muitas pessoas já me disseram isso: pastor, quando eu entro aqui, parece que eu me sinto leve, eu me sinto outro quando eu estou aqui dentro. É bom estar aqui. Por quê? Porque aqui tem a presença de Deus e a presença dos anjos, e nós combatemos os demônios. Às vezes a pessoa sai, chega em casa, porque está num lugar cheio de demônios, ele sente a presença e aquela opressão. Então, opressão é a presença de demônios em determinado ambiente. Carregando, ou seja, deixando aquele ambiente carregado, pesado. Agora, uma outra definição, a terceira: depressão. Depressão já é um termo médico, né, usado na medicina, na psicologia, na psiquiatria, né? Aliás, depressão é a doença do século, né, do século XX e agora do século XXI. Nunca se teve tanta gente opressa e deprimida, né? Pessoas oprimidas e deprimidas. A depressão é quando a opressão, lembre-se que a opressão é no ambiente. Então a depressão é quando a opressão aumenta sobre a pessoa, a ponto de desequilibrar as emoções daquela pessoa, a psique daquela pessoa. Aquela pessoa então começa a ouvir vozes, ver vultos, sentir constantes arrepios e principalmente um medo ou um pavor que não é real. É a chamada síndrome de pânico. Eu já atendi várias pessoas. Uma vez fui atender um advogado e era um homem brilhante, meu tempo de juiz dessa cidade, e me levaram porque ele estava extremamente oprimido, ele estava com depressão. E quando ele me veio, eu senti assim no ambiente, naquele lugar, uma opressão muito grande. E quando ele me veio falar comigo, ele dizia: olha, o senhor não está vendo, né? E aí a esposa disse: ele tem medo de ir ao banheiro sozinho. Ele não dorme se não tiver a luz acesa. Ele não vai na cozinha sozinho. Irmãos, é uma coisa terrível. Isto é depressão. Então, depressão, que é uma doença, é quando a opressão aumenta de uma tal maneira a ponto de desequilibrar, né? Deixar a pessoa desequilibrada nas suas emoções, na sua psique, né? E essa pessoa então começa a ouvir vozes, a ver vultos, a sentir um medo, né, de qualquer coisa, né, um medo irreal, um pavor. Ele tem pavor de sair de casa. E a quarta definição, o quarto termo é possessão. Então nós já vimos maldição, já vimos opressão, depressão e agora possessão.
A possessão, irmãos, é a presença de um ou mais demônios dentro da pessoa, controlando-a. Vou repetir. A possessão é a presença de um ou mais demônios dentro da pessoa, controlando aquela pessoa. Às vezes controla completamente o corpo e a mente. Às vezes só controla o corpo. E aquela pessoa se sente e, de vez em quando, por exemplo, se é levada a uma igreja, ela não quer entrar ali. Ela se sente, por quê? Porque tem demônio lá dentro, começa a se agitar. Ou na presença de uma pessoa, um pastor, ou alguém que vai com autoridade expulsar aquele demônio, ela não se sente bem, ela quer sair dali. É porque é possessa, tem espíritos ali. Às vezes o espírito controla a mente da pessoa e a pessoa, vamos dizer, numa linguagem bem popular, apaga e só depois que o demônio sai, que ele é expulso, é que ela liga outra vez, é que ela volta a ter noção daquilo que aconteceu. Por quê? Porque ali há uma possessão espiritual. E tudo isso eu estou falando para você entender o que são essas coisas, para você ter uma ideia bem clara sobre isso. E eu vou dar um exemplo. O pastor Jorge Linhares, ele escreveu um livrinho, que também está difícil de achar, eu acho que está até esgotado, não sei, mas penso que sim, uma irmã me emprestou. Bênçãos e maldições. O pastor Jorge Linhares é muito conhecido daqui, já esteve 2 vezes conosco, né? Quem sabe nós ainda possamos trazê-lo mais uma vez. E umas vezes que ele veio aqui, eu pedi que ele falasse sobre esse assunto. E ele veio e falou, 50 páginas só, mas cheios de exemplos. E alguns desses exemplos que eu vou citar ao longo dessas ministrações, eu tirei daqui, outros não, né? Outros de experiência. Mas ele conta uma experiência que não foi com ele, foi com um outro pastor, que mostra bem o poder da palavra, o poder da maldição e a possessão. Ele conta que uma moça foi levada, possessa, até um pastor, e esse pastor, que era um homem muito usado por Deus, ele procurou expulsar aquele demônio e ficou um dia inteiro, não conseguiu. Ficou 2 dias, não conseguiu. 3 dias e não conseguiu expulsar aquele demônio. Agora, ele conta assim. Eu vou ler aqui, que é uma coisa rápida e também muito explicativa. Um pastor amigo meu contou-me que certa vez levaram à sua igreja uma moça endemoniada, em busca de socorro. Durante 3 dias oraram e tentaram expulsar os demônios. Cansado, barba por fazer e perplexo ante a resistência dos demônios, o pastor sentou-se ao pé da cama da moça, meditando sobre aquela situação. Era um fato inédito no seu pastorado. Jamais enfrentara tanta resistência nesta área. Toda a sua experiência ministerial fora vã. Depois de tanta luta, a moça ainda estava possessa. O demônio não saía, ele simplesmente não se manifestava e não saía. Ainda pensativo e tentando achar a solução, levantou os olhos e fixou-os na mãe da moça, que estava em pé ao lado da cama. Sua feição raivosa, carrancuda, chamou-lhe a atenção. Será que a mãe tem alguma coisa a ver com o caso da filha? Pensou o pastor. Então o Espírito Santo o induziu a dialogar com aquela senhora. E ele disse, a senhora vive bem com a sua filha? Não. Qual é o problema entre vocês? Respondeu a mãe. Ela é estúpida, vagarosa e muito preguiçosa. A senhora pode explicar melhor, por exemplo, dar um exemplo? Claro que eu posso dar muitos. Na semana passada, essa menina passou dos limites da minha paciência. Quando ela voltava do estábulo, com o latão cheio de leite, descuidada como sempre, tropeçou num galho, largou o latão e todo o leite derramou-se. Viu que falta de responsabilidade?
Fiquei com tanta raiva de ter perdido o leite, que gritei para ela: sua burra, preguiçosa, o diabo que te carregue. O pastor discerniu imediatamente a razão da possessão. Na frase dita pela mãe naquele momento de raiva estava a chave do problema. Agora ele sabia como proceder. Convidou então a senhora que sentasse junto dele e, com autoridade, explicou-lhe passo a passo o mal que ela fizera. Mesmo sem intenção, entregara a sua filha ao diabo. E agora? Como posso livrar a minha filha dessa maldição? Perguntou ela, aflita. A senhora tem que quebrá-la com as suas próprias palavras, renunciando e desmanchando o pacto que fez com o diabo. O senhor pode me ajudar? Perguntou. Claro que sim, concordou o pastor. Então o pastor ensinou-a a orar, quebrando a maldição, renunciando o pacto involuntariamente que fizera, retomando sua filha das mãos do diabo e entregando-a a Jesus. Em seguida o pastor orou, libertando a jovem. Terminada a oração, a moça permaneceu deitada, mas visivelmente calma. Logo depois levantou-se tranquila, sorrindo, e pediu para pentear os cabelos. A maldição cedeu lugar à bênção e a moça foi totalmente liberta. A possessão é a pior consequência das maldições. Você viu aí o poder da palavra. O que aquela mãe disse no momento de ira? O diabo que te carrega. E o diabo exatamente fez isso. Tomou posse daquela moça. E bagunçou a vida não só da moça, como da mãe. E essa é uma expressão que às vezes é dita pelos pais. Preste atenção nisso, irmão. Possessão é uma coisa muito séria. O diabo, realmente, os demônios entram. É por isso que Davi, no Salmo 141, versículo 3, não precisa abrir, eu vou citar para você. Davi diz: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca. Olha o que ele orou. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Por quê? Porque Davi sabia o poder da palavra. Ele orou: Senhor, põe uma guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios, para que não saia da minha boca palavra errada, palavra de maldição. É muito sério, irmãos, porque Jesus falou também em Mateus, se você quiser ler comigo, Mateus capítulo 12, acerca da palavra. Jesus falou algo muito sério, que nós deveríamos temer e tremer. Versículos 36 e 37, Mateus 12, Jesus diz assim: digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, fútil aqui no sentido de errada, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Olha o poder que tem a palavra. Ainda nos minutos que me restam, eu vou começar agora a entrar em aspectos práticos, em situações acontecidas. Eu já dei um aqui que o pastor Jorge Linhares cita, não aconteceu com ele, foi com outro pastor, mas ele cita nesse livro que eu acabei de ler. Exemplos práticos de pais que, sem querer, amaldiçoam seus filhos. Um rapaz lá no Rio de Janeiro, isso não está aqui, um rapaz lá no Rio de Janeiro, adolescente, foi juntando dinheiro que ele queria comprar um carro. De vez em quando ele falava: eu ainda vou comprar um carro para mim, que eu quero ter um carrinho meu. E quando ele inteirou 18 anos, e de vez em quando o pai deles: olha, cuidado com isso é perigoso. Quando ele inteirou 18 anos, ele foi aprender a dirigir, foi na autoescola, aprendeu a dirigir, e comprou um carrinho, todo feliz, chegou em casa com o seu carro, e mostrou para a família saiu, a mãe, os irmãos: oh, mas que bonito, vermelho, não sei o quê.
e tal, e o pai olhou para aquele carro e para o rapaz e disse para ele assim, ele disse estas palavras: você ainda vai acabar matando alguém com este carro. Uma semana depois, ele atropelou e matou um ciclista com aquele carro. Na época, ele não entendeu, ele não entendia a palavra de Deus, pensou que fosse uma fatalidade, né? Ficou desgostoso e tal, até que ele ouviu esta palavra. Aí, anos depois, ele entendeu que aquele fato foi decorrência de uma palavra errada de alguém que tinha autoridade sobre ele, que falou algo que os demônios tomaram e fizeram acontecer na vida daquele rapaz para bagunçar a vida dele, para prejudicá-lo. O pai disse: você ainda vai acabar matando alguém com este carro. Cuidado, irmão, cuidado com o que você fala. Ou se seu pai falou coisas dessas semelhantes para você, vai anotando aí. Um outro exemplo. A mãe disse para a filha, porque a filha dava muito trabalho, e principalmente na adolescência, né? Na juventude, etc. As filhas costumam, e os pais têm que ter muita paciência. E a mãe disse àquela filha: quando você tiver as suas filhas, você aí vai ter muito trabalho com elas. Um dia a mãe, num momento de ira, de raiva, diz: quando você tiver as suas filhas, você vai ver, aí você vai ter muito trabalho com elas. Passado alguns anos, aquela moça se casou e teve filhos. E uma filha nasceu surda, muda e paralítica. E ela tinha muito trabalho com aquela filha que era surda, muda e paralítica. E os anos foram passando, e as dores aumentando, e o trabalho aumentando, até que um dia essa mulher ouviu falar sobre bênçãos e maldições. Aí ela entendeu que a sua mãe tinha falado a palavra de maldição contra ela. E ela levou essa criança, ainda já grandinha já, para ser a igreja, para o pastor orar por aquela criança. E quando o pastor orou, o demônio se manifestou na boca daquela criança já crescida. Ela era surda, muda, mas o demônio falou através dela. E o pastor dizia para aquele demônio sair, que aquela enfermidade saísse, o demônio usando a boca daquela criança, daquela pré-adolescente, disse: eu não saio. Aí o pastor levou um susto: você não sai por quê? Eu estou te mandando em nome de Jesus. Ele disse: eu não saio. Por quê? Porque eu tenho a autorização da avó dela para estar aqui. E eu não vou sair. Aquela mãe, então, orientada pelo pastor, quebrou aquela palavra de maldição e desfez, pediu que Deus perdoasse os seus pecados em relação à sua mãe, porque ela tinha dado origem àquilo, ela tinha dado base para sua mãe falar aquela palavra errada contra ela. Perdoou também a palavra errada que a sua mãe havia falado contra ela e que atingira a neta, a filha dela. E feito isto, o demônio saiu, a criança voltou a andar, imediatamente ela voltou, acabou a paralisia e aquele mal de surdez e gaguez foi removida imediatamente. Por quê? Porque quebrou aquela maldição, aquele demônio que tinha aquela base legal para estar ali. Por quê? Porque a avó tinha dito para a filha que um dia ela ia ter uma filha, e a filha ia dar muito trabalho para ela. Então ele se encarregou de fazer com que a filha realmente desse trabalho, né? Deixando-a surda, muda e paralítica. Mas quando a maldição foi removida, a bênção entrou e o milagre aconteceu.
Quantos dizem glória a Deus? Irmãos, um rapaz, quando ouviu essa pregação do pastor Jorge Linhares, ele procurou o pastor e disse: pastor, eu sou homossexual, porque quando eu era menino, o papai dizia, principalmente quando eu era menino, e por qualquer coisa eu chorava, o meu pai dizia mais ou menos essas palavras. Preste atenção. Você não é homem, seu mulherzinha, deixa de ser mulherzinha, seja homem. Ou seja, queria que uma criança agisse como um homem. Às vezes nem homem consegue agir como homem, que dirá um adolescente, um pré-adolescente, ainda, uma criança. Seu mulherzinha. E esta palavra, irmão, as palavras deste pai violentaram a personalidade daquele rapaz, e o resultado disso foi que ele entrou para o homossexualismo, como uma opção de vida. O demônio entrou através de uma palavra errada, que só poderia ser quebrado pelo pai ou por alguém que tivesse autoridade sobre ele. Mais um caso, para encerrar. Vou contar mais esse caso. O menino, aí de uns 10, 12 anos, havia ganho no Natal uma bicicleta. E como toda criança, né, que ganha a sua primeira bicicleta, muito incrementada, muito bonita, ele vivia com aquela bicicleta para cima e para baixo, e lavava a bicicleta, e esfregava a bicicleta, e enfeitava a bicicleta, e mexia na bicicleta, e estudar mesmo não queria, foi abandonando as atividades, e a mãe foi ficando irada com aquilo, nervosa com aquilo, e um dia, depois de muita refrega para lá e para cá, numa hora de ira, a mãe disse exatamente assim: olha, meu filho, um dia um carro vai passar por cima dessa bicicleta e você nunca mais vai montar nela. Uma semana depois, ele estava brincando na calçada, era uma ladeira, de repente ele caiu da bicicleta. Felizmente ele parou na calçada, mas a bicicleta foi escorregando para a rua e vinha descendo um ônibus que passou por cima da bicicleta e esmagou a bicicleta. A mãe levou para consertar em várias bicicletarias e o diagnóstico foi: não tem conserto. Ninguém mais usou aquela bicicleta. Uma semana depois. 30 anos depois, ouvindo esta palavra, esta mãe disse ao pastor: pastor, eu amaldiçoei o meu filho. Sem querer e sem saber, eu amaldiçoei o meu filho e isto aconteceu na vida dele. Irmãos, o futuro de uma pessoa pode ser comprometido ou pode até mesmo ser destruído por palavras que falamos no momento de raiva ou de ira. Preste atenção nisso que nós estamos mostrando. Por isso Deus diz: a vida e a morte, a bênção e a maldição, eu coloco diante de ti e te dou um conselho: escolhe a vida para que viva, escolhe a bênção, escolhe a vida para que viva tu e a tua descendência. Talvez agora você comece a perceber que algumas coisas estão erradas na tua vida e não dão certo na tua vida porque você está debaixo de maldição. Mas lembre-se, Jesus se fez maldição por nós. Ele pagou o preço da nossa libertação. Por isso é que ele disse em João: se o Filho vos libertar, João capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, João 8, 32, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar em pé para orar ao Senhor. Eu vou continuar esta palavra
com outros exemplos e aprofundando ela um pouco mais, com a graça de Deus, na próxima quinta-feira. Bênçãos e maldições. Irmão, preste atenção, cuidado com aquilo que sai da tua boca. Ora a oração de Davi. Senhor, põe uma guarda na minha boca, ou seja, vigia o que sai dos meus lábios. Não deixe, Senhor. E se sair alguma coisa errada, irmão, arranca, anula, em nome de Jesus, eu arranco esta palavra, eu anulo das mãos do diabo ou dos demônios, eu anulo o que falei e em nome de Jesus coloco uma palavra certa, uma palavra de bênção, um versículo da palavra de Deus. Amém? Na mesma hora, se você fizer isso, aquela palavra não vai poder ser usada. Mas se você não revogar, os demônios vão fazer com que aquela palavra se cumpra na vida da pessoa que foi amaldiçoada. Pai Santo, nós estamos examinando um assunto difícil, Senhor, pesado, e o Senhor sabe da resistência espiritual. Ó Deus, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é aquele que não nos deixa faltar a sua graça, o seu amor, a tua misericórdia, a tua presença, a tua direção, a tua palavra. O Senhor nos faz deitar em pastos verdejantes, nos conduz às águas tranquilas, e ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nada nos acontecerá, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor prepara hoje, a partir de hoje, tem preparado nessas quintas-feiras e hoje está preparando uma farta mesa na presença dos nossos inimigos espirituais. O Senhor está ungindo a nossa cabeça com óleo e o cálice da nossa vida vai transbordar, porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor haverá de nos seguir todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor eternamente. Aleluia! Glória ao Deus Altíssimo. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, que se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos ser feitos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia! Como diz a palavra, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Senhor, recebe a nossa gratidão, porque através desta palavra, Senhor, que está sendo ministrada e continuará a ser ministrada com a tua graça e a tua unção, esta igreja e todos que nos ouvem e ouvirão por essas gravações serão libertos do poder do diabo. Ó Senhor, muda a sorte, Pai, muda a sorte radicalmente daqueles que colocarem em prática a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Amém. 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 Você se lembra do que você tem que fazer em casa hoje? Hoje e amanhã? Amanhã é feriado, né? Então, pegue o capítulo 28 de Deuteronômio e leia, medite nele. Capítulo 28, é o 5º livro da Bíblia, capítulo 28. Leia sobre as bênçãos e leia sobre as maldições, né? E veja lá o que Deus fala. Que Deus te abençoe, vá em paz.